Por que que mesmo depois de você ter conquistado tantas coisas externas, tantas coisas materiais, você ainda sente um vazio interno? Talvez uma carreira de sucesso, talvez dinheiro na conta, talvez um carro na garagem, talvez uma casa dos sonhos, onde você sempre desejou. E mesmo assim, depois de todas essas conquistas, você ainda sente um vazio. Você ainda busca algo para preencher esse vazio, porque agora que você já chegou nesse lugar, você percebeu que não é as coisas que preenchem esse vazio. Você percebeu que mesmo tendo tudo que você gostaria de ter, esse vazio ele não passa. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, né? Sobre esse paradoxo do porquê que o sucesso financeiro ou a conquista externa não preenche esse vazio interno. Por que você não sente paz, mesmo olhando ao redor e falando, caraca, eu tenho tudo que eu sempre desejei, mas ainda falta um pedacinho, mas ainda falta uma coisa que eu não sei explicar. Eu lembro até hoje, quando eu ainda morava nos Estados Unidos e eu ganhava os famosos dólares e eu tinha o dinheiro na conta e aquele dinheiro me permitia viajar pelos 4 cantos do país, me permitia ir nas festas que eu sempre desejei, me permitia ter um carro legal, me permitia comprar roupa quando eu queria comprar roupa, me permitia ir nas lojas num dia aleatório e escolher o que eu queria, coisa que foi muito distante da minha vida até então, né, na adolescência, na parte pré-adulta ali, né, não era essa a realidade. Eu sempre tive que ralar muito para ter tudo que eu precisava e nem dava para ter tudo que eu precisava, né? Eu nem conseguia chegar nesse ápice. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu consegui ter acesso a essas coisas. Então, claro que no início aquilo me deu uma alegria e eu falava, caraca, que massa, né? Eu tô conseguindo fazer as coisas que eu sempre quis fazer. Então, de certa forma, eu tinha as conquistas externas, eu conseguia atingir tudo isso, mas depois de um período, aquela alegria ela foi se acabando. Depois de um período, ter as coisas já não estava preenchendo. Depois de um período, eu comecei a olhar ao redor e falar assim, até que ponto vale a pena eu ficar me esforçando, eu ficar trabalhando, eu ficar aqui num lugar que eu nem queria ficar, só por causa dos famosos dólares, né? Só por causa do dinheiro, só por causa do pagamento, só por causa da grana mesmo, né? Então eu realmente estava dentro de um lugar simplesmente porque aquilo me dava dinheiro. E aí é o ponto, né? Será até quando que vale a pena a gente estar dentro de um lugar apenas por dinheiro? E aí, gente, vem a relação com qualquer lugar que você esteja só por causa de dinheiro. Às vezes não é um trabalho, mas às vezes é um relacionamento. Né, você tá dentro desse relacionamento só porque o cara banca, só porque você tem uma vida massa dentro desse relacionamento, mas você não o ama de verdade. Até que ponto vale a gente se prostituir apenas pelo dinheiro, né? Até que ponto vale você você entregar a tua mão de obra, entregar o seu valor apenas pelo dinheiro, apenas pelo pagamento? Eu recebo várias mentoradas e alunas hoje me falando desse sentimento de prostituição mesmo, sabe? Da pessoa tá ali e tá trabalhando, tá entregando e tá recebendo dinheiro no final, mas no final do mês ela se sente, caraca, tipo, eu tava fazendo uma coisa que não preenche a minha alma. E aí o dinheiro que ela ganha desse lugar acaba não fazendo sentido, sabe? E aí que eu percebi que o primeiro ponto pelo qual o sucesso financeiro ainda faz a gente se sentir perdida, sabe, sem paz, é o lugar que vem esse dinheiro, é a fonte que vem esse dinheiro. Porque quando eu ganhava aquele dinheiro todo, eu me sentia exausta. Eu chegava em casa e muitas vezes eu chorava por conta do dia de trabalho. Eu chegava em casa e chorava porque eu não queria estar naquele lugar. Mas, por causa do dinheiro, eu continuava ali. Eu sei que tem várias mulheres que passam por isso. Muitas mulheres passam por isso. Né, de ir trabalhar, de ter um negócio, de ter uma empresa ou de ter um relacionamento e só tá ali por causa do dinheiro. E é ali que eu percebi, gente, que se o dinheiro não vier de uma fonte que tenha propósito, que preencha o nosso coração, dinheiro nenhum no mundo vai fazer a gente se sentir inteira. Você pode ganhar muito dinheiro, mas se é a fonte desse dinheiro não te trouxer alegria,
se a fonte desse dinheiro não fizer você acordar assim todo dia com tesão por fazer aquilo, não vai adiantar. Não vai adiantar. E aí o que aconteceu foi que depois disso, né, que eu comecei a trazer atenção para esse sentimento, eu comecei a me questionar muito, né, até que ponto valia eu ficar ali, até que ponto valia eu estar dentro de um lugar apenas porque é o país que, sei lá, ganha mais dinheiro no mundo, não sei, né, o que passava na minha cabeça naquele momento. Depois que eu entendi que eu posso fazer dinheiro de qualquer lugar do planeta, que o lugar físico nunca define o meu sucesso financeiro. Mas naquela época eu não sabia, isso é papo para outro vídeo, né? Mas, naquele momento, eu comecei a me questionar. Eu comecei a olhar e falar, cara, deve ter algo a mais. Deve ter alguma outra coisa para eu fazer onde eu posso ser bem paga. E aí que eu comecei a pesquisar, e aí eu comecei a tentar encontrar esses caminhos, e foi quando eu decidi viajar pelo mundo, né, para poder me encontrar mais. Então o dinheiro que eu tinha guardado, o dinheiro que eu tinha de reserva ali para permanecer um tempo sem trabalhar, foi o que me permitiu fazer uma volta ao mundo. Então eu passei 14 meses viajando justamente para me conhecer, para entender quais eram as minhas habilidades, entender o que eu queria fazer, entender qual era a minha missão, meu propósito no mundo. E aí, gente, é óbvio que esse dinheiro acabou durante a viagem várias vezes. Eu tive que me virar, tive que... sempre acontecia uma mágica, né? Sempre vendia alguma coisa. Eu tive que, naquela época, até pedir doação para os meus amigos que suportaram, né? Que me deram suporte para fazer essa viagem. Meus amigos lá dos Estados Unidos. A galera se reuniu, comprou passagem e tudo mais. Então... eu tive uma comunidade que me ajudou durante essa jornada meio louca aí, mas mesmo pedindo doação, mesmo muitas vezes sem o dinheiro, eu me sentia muito mais em paz do que quando eu tinha o dinheiro. Sabe o que aconteceu aqui, gente? Eu comecei a aprender sobre outros meios de pagamento, onde o pagamento não era só o dinheiro, onde a fonte de sustento não vinha só pelo dinheiro. Então eu comecei a aprender a trocar trabalho por moradia, por exemplo. Então eu comecei a desconstruir o que eu sabia sobre trocas financeiras e entendi que existiam várias outras formas de eu trocar com as pessoas e ter o que eu queria. Então eu comecei a trabalhar por troca de alimentação e moradia. Eu comecei a receber muitos presentes da vida. Eu entendi que a abundância tá longe de ser sobre dinheiro. A abundância é a percepção que você tem pela vida. E ali, quando eu não tinha dinheiro, eu comecei a me sentir muito mais abundante do que quando eu tinha dinheiro, porque eu comecei a receber muito da vida. Eu comecei a receber pessoas que me ajudavam de uma certa maneira, que se eu tivesse dinheiro eu nunca nem teria olhado para aquela pessoa. Eu comecei a receber convites para retiros, para lugares que certamente se eu tivesse o dinheiro eu não teria aceitado, porque aquele convite, sei lá, era 10 dias de graça num retiro em silêncio. E aí eu fui porque era de graça, então eu fiz o Vipassana, né, que é um retiro onde você fica 10 dias em silêncio, sem celular, sem nada. E eu fui porque era de graça, e eu tenho certeza que se eu tivesse dinheiro eu não teria ido, eu ia falar, não preciso disso. E foi nesse lugar, foi nesse retiro de silêncio que eu montei o Metamorfose, que hoje é o meu programa aí, onde a gente tem centenas de alunas. Então, se eu não tivesse ido para esse retiro e ficado 10 dias em silêncio, eu não tinha montado o que hoje é a minha maior fonte de renda. Então eu comecei a entender que a falta do dinheiro nada mais é do que uma oportunidade para que eu crie, para que eu desenvolva outras ideias. Então foi muito doida, assim, tipo, a mudança de mentalidade que teve e a mudança que isso teve na minha vida, assim, na forma que eu conduzia a minha vida. E aí que eu fui entender até que ponto que vale a pena a gente ficar dentro de um lugar apenas por causa do dinheiro, sendo que se você se desapega do dinheiro e se abre para outras oportunidades, para outros caminhos, cara, você passa a confiar na vida de uma maneira que talvez você nunca tenha confiado. Só que é óbvio, você vai ter que se permitir estar nesse lugar de incerteza, de dúvida, né? Você não vai ter uma segurança que venha do dinheiro. A segurança vai começar a vir de Deus, vai começar a vir de você mesma, vai começar a vir da tua autoconfiança. Só que isso preenche. Sabe por quê, gente? Porque essa busca
Essa busca por se conhecer, essa busca por encontrar o seu caminho, essa busca pela espiritualidade, essa busca pelo que é a vida, qual que é meu propósito, qual que é minha missão, essa busca vai te levar na verdade da vida. Essa busca vai te levar no propósito da existência. Essa busca vai começar a te trazer perguntas que você, trabalhando e ficando lá só buscando dinheiro, nunca vai chegar a se fazer. Nunca vai chegar a se questionar. Então, nessa busca que eu me propus a fazer ao redor do planeta, e eu comecei a me debruçar muito em cima dessa busca, eu comecei a entender o propósito da vida, eu comecei a entender o propósito da existência, que tá longe de ser uma busca eterna pelo dinheiro, por pagar conta, pelas coisas, por carro, por coisas materiais. Sim, a gente vai ter essas coisas e devemos ter, pode desejar ter o que você quiser, só que é um transbordo. Vem de um outro lugar, vem de um ponto onde você tá se sentindo inteira, mesmo sem essas coisas. Então eu comecei a confiar na vida de um jeito tão incrível, gente. Eu comecei a acessar Deus de uma maneira tão incrível. E eu percebi que Deus estava justamente no lugar onde eu confio no meu coração, onde eu sigo esse desejo de buscar por mais coisas internas e não externas, onde eu me rendo, onde eu tenho humildade para descer do salto e falar, tá bom, se eu precisar passar por 1, 2 anos de privação, tá tudo bem, eu vou passar. Porque não é sobre as coisas internas, não é sobre as coisas externas, é sobre o meu sentimento. Então eu comecei a me colocar num lugar de, tipo, tá bom, se eu não precisar ter nada mais, eu não vou ter. Porque eu já vi que não é isso que preenche. E aí isso foi humildade, sabe? Foi a dissolução do ego, foi perceber que tá bom, se eu não tivesse nada, eu tava muito feliz. E aí que eu comecei a ver que dava pra chegar no infinito. Aí que eu comecei a ver que sim, dava pra, sei lá, faturar milhões, centenas de milhares. E aí hoje é o meu objetivo, né? Então hoje eu tô construindo uma empresa que desejamos chegar aí nos níveis de milhões, mas vem de um lugar diferente. Vem de uma fonte que transborda. Então, o grande insight de todo esse vídeo aqui é a fonte que vem o dinheiro. Então, o sucesso financeiro vai ser bom quando a fonte dessas finanças for um lugar que preenche a tua alma, for um lugar onde você não precisa se trair para conseguir esse dinheiro, onde você tá feliz ali, onde tá alinhado com seus valores, com seus desejos, com aquilo que preenche a tua alma. Se a fonte desse dinheiro não for algo que preenche a tua alma, meu amor, dinheiro nenhum no mundo vai fazer você se sentir em paz. Em contrapartida, quando você tá no caminho da tua alma, quando você tá no caminho de desenvolvimento e de acesso a Deus, você pode não ter nada que você vai sentir essa paz interna. E aí, quando você sente essa paz interna em não ter nada, meu amor, a mágica acontece. Meu amor, as coisas começam a chegar num nível absurdo, sem você ter que correr atrás, sem você ter que se trair, sem você ter que se preocupar. Não, as coisas começam a chegar. E começam a chegar de várias fontes. Não é um salário, não é um emprego, não é um lugar, não é um relacionamento. Começa a chegar de várias fontes, de maneiras inusitadas. Porque simplesmente você aprendeu a confiar na vida e hoje está conectada com o teu caminho. Então, meu amor, se hoje você tá nesse lugar de não estar se sentindo conectada com a fonte que vem o teu dinheiro, o primeiro passo agora é silenciar. É parar de correr, é parar de fazer mais, é se dar um tempo. Eu tive o privilégio e a coragem de me dar 14 meses ao redor do mundo, e aí eu pude fazer o Vipassana, né, o retiro de silêncio. Eu fiquei muito em silêncio para começar, para entender o meu caminho. Eu me permiti sair de um lugar que tinha família, que tinha amigos, que tinha pessoas me distraindo o tempo todo e fui para dentro, porque a resposta tá dentro. Então, se hoje você não entende qual é o teu caminho ainda, você não faz nem ideia do que fazer para sair desse lugar, silencie. Tenha coragem de se colocar num lugar de silêncio, de evitar as distrações externas, porque todo tempo pessoas vão estar te chamando, coisas vão estar te chamando atenção, e sempre vai ter algo a mais te chamando no externo, mais uma viagem, mais uma coisinha, mais um desejo, mais uma meta. Calma. Se você não tá feliz nesse lugar, o teu primeiro ponto é silenciar. É nesse silêncio que você vai começar a ouvir o que a tua alma tem para te dizer. E aí, gente, é um processo de pesquisa interna que vai um tempo, mas eu garanto que vale a pena.
eu garanto que vale muito a pena. Então, meu canal é para isso também. Então, se você está buscando essas respostas, tenho certeza que se inscrevendo e ficando por aqui, você vai encontrar. E é isso, gente. Um beijão. Obrigada para quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo.